Perder a mãe ainda criança, ser acusado injustamente e perder por um momento a liberdade. Muitos problemas fazem com que algumas pessoas tomem decisões erradas, equivocadas. Nosso convidado de hoje é Augusto Pereira, ou melhor, Augusto Pereira de Souza. Ele quase fez isso. Ele pensou em se matar. E só desistiu por causa da sua família. Oportunidade que Deus lhe deu para conhecê-lo. Augusto se converteu lendo a Bíblia dentro de uma cela e tudo mudou. É ele que vai contar um pouco da sua história. E, aliás, ele tem também no Facebook um vídeo que está bombando com quase 7 milhões de visualizações. E ele vai falar um pouquinho também sobre como esse vídeo foi produzido e como ele foi parar nas redes sociais. Augusto, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor. Bom prazer te receber, de estar aqui. Viu? Eu dei uma rateada aqui, porque normalmente Augusto vem como nome composto, né? Sim, Carlos sim. Augusto, César Augusto, Verdade. Antônio Augusto. E de repente eu falei Augusto, eu falei não. Aí fui conferir e Augusto é o nome próprio. Meu nome próprio, é o primeiro. Que história é essa de tanta conturbação na sua vida e ao ponto de, inclusive, ser preso? Então, pastor, eu sou de uma cidade pequenininha, da qual tenho orgulho de dizer, se chama Botelhos, está lá no sul de Minas. E venho de uma família bastante humilde, bastante simples, e aos 9 anos de idade minha mãe faleceu. Com 10, meu pai já me levou a trabalhar com ele tinha 45 anos, eu tinha um irmão de 5 anos, 4 anos mais novo que eu, que ficava na casa de alguns parentes e às vezes ia para a roça junto com a gente. Eu não gostava daquilo, eu não gostava de trabalhar na roça, eu achava que, porque eu tinha que ter parado, porque eu parei de estudar. Meu pai disse que, por enquanto, eu tinha que ir para a roça. Eu não gostava muito e ele falava para todos os amigos dele que o meu fim seria comer lixo, porque eu não gostava de trabalhar. Aquilo, eu acredito que era uma forma dele me colocar para frente, dele me incentivar, do jeito dele. Mas aquilo para uma criança machucava bastante. Foi bastante conturbado, eu tive uma infância trabalhando, tive que trabalhar, não estudei. Com 15 anos eu fui fazer um vocacional num seminário para ser padre. No final de um período o padre me perguntou se eu tinha namorado e eu não tinha namorado. Ele disse, volte, arrume uma namorada e se você voltar em fevereiro você está aqui. Eu arrumei a namorada, pastor, e não voltei. E com 18 anos eu me alistei, uma cidade bem pequenininha. O exército só tinha chamado uma vez na minha cidade e no meu ano chamou. Então eu vou para Pouso Alegre, a minha segunda cidade. Entrei no exército, ali dentro do exército, Deus me ajudou, mas mesmo sem conhecê-lo como eu gostaria de conhecer. Eu sempre fui bastante assim autodidata, eu queria conhecer Deus, eu queria ver o que era fé. O senhor falou tão lindo sobre fé, e essa fé eu queria conhecer. Eu buscava em tudo que o senhor imaginar, eu era autodidata, eu lia tudo que podia, contudo sem estudar. Porque a minha vida foi trabalhar para poder sustentar, trabalhar para ter o sustento da gente. Então eu saio agora de uma cidade pequenininha, Botelhos, a qual amo, e vou para Pouso Alegre. Entro no exército, Deus me ajuda no exército, eu logo com 5 meses e 15 dias de exército eu fui promovido a cabo, e eu acho que eu trabalhei bem, ou eu enganei bem, não sei. E no final do ano eles me convidaram para ficar e continuar. Com 4 anos e 8 meses eu precisava sair, Deus me ajudou mais uma vez, eu entrei numa linha de estabilidade até os 10 anos. Então a gente fazia bastante coisas e hoje eu entendo, pastor, o que a Bíblia diz, que tudo que vier à mão para fazer, nós temos que fazer com todas as nossas forças. E eu já fazia isso mesmo sem conhecer o Senhor. Quando eu tinha 10 anos de exército, aconteceu um fato bem estranho. Entrou um rapaz dentro da unidade, ele roubou algumas armas
justo no momento que eu estava acordado, eu era cabo já com 10 anos de serviço, eu estava fazendo uma fiscalização à noite e ele entrou no momento que eu tive que fazer um outro trabalho, não estava ali, e no outro dia pela manhã todos eram suspeitos, porque as armas sumiram, entraram no quartel e sumiram. E eu era chaveiro nessa época, eu era radioamador, eu gosto de fazer bastante coisas. E um dos suspeitos fui eu. Nós ficamos fechados dentro de uma sala, como procedimento normal para descobrir, só que eu nunca tinha passado por aquilo. Então, quando eles perguntavam para mim, foi você? Eu chorava. Quanto mais eu chorava, mais parecia que era eu. Quanto mais parecia que era eu, mais eles me perguntavam. Eu tinha 4 anos de casado, eu tinha uma filha de 3 anos, minha esposa estava grávida da segunda filha e a menina começou a ficar doente, nós ficamos fechados como procedimento normal, num caso desse. E em um determinado dia, um amigo, o Sargento Carlos, ele levou para mim uma Bíblia, porque eu era bem conhecido do pessoal, eu tinha bastante amizade e tal, ele me levou uma Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia, pastor, e eu olhei para ele, enquanto ele estava me olhando, eu fiz uma carinha bacana para ele, mas quando ele virou as costas e trancou a porta, nós estávamos em aproximadamente uns 30 dentro daquela sala. Eu joguei aquela Bíblia no chão, eu disse, eu não quero isso, eu quero provar minha inocência. Você estava numa sala ou numa cela? Numa sala, junto com todos os que estavam acordados naquela noite. Era um procedimento normal, porque nós precisávamos passar era uma investigação normal, como em qualquer lugar acontece isso. Só que para mim aquilo era muito novo, apesar de ter 10 anos de exército, nunca tinha acontecido aquilo. Assim que eu joguei aquela Bíblia, eu fui levado para uma cela. Aí sim eu fui para uma cela de uma medida de 2 por 2, mais ou menos, e dentro dessa cela eu já tinha passado por 5 interrogatórios. Dentro dessa cela, a cada meia hora entrava alguém perguntando as mesmas coisas e aquilo começou a me confundir e eu descompensei, pastor. Eu consegui subir, escalar. Nesse momento, eu já era paraquedista, não do Exército, mas paraquedista civil. Eu fazia alpinismo civil. Eu sempre fui meio de querer fazer de tudo um pouco. E eu consegui subir na cela e tirar uma lâmpada dessa antiga, essa incandescente. Eu estava tão descompensado que naquele momento eu queria cortar meu pescoço. Porque eu imaginava, pastor, que... Você sabia quem tinha roubado as armas? Não, ninguém sabia quem tinha roubado as armas. Eu sabia que não era eu. Mas tudo era eu. Dizia que era tudo você. Diria que era, porque a cada vez que eles me chamavam, eu já chegava chorando. E isso me mexe até hoje. E quanto mais eles perguntavam, mais eu chorava. Porque era uma injustiça comigo. Eu entrei às 9 horas da manhã, nas 9h15 da manhã de um dia, e eu saí 3h30 da tarde do outro dia. Várias pessoas foram me falar comigo. Eu fiquei tão descompensado que a bandeja que eles me davam de comida, eu jogava neles. Xingava, falava palavrão. Eu estava descompensado, a ponto de querer cortar o meu pescoço. Então, quando eu subi, peguei a lâmpada, alguém gritou, cabo, arrume as suas coisas porque você vai voltar para o alojamento. E aí eu não tinha como esconder aquela lâmpada. Eu coloquei dentro do calção que eu estava, a lâmpada, voltei para o alojamento, todo mundo veio me perguntar o que aconteceu, o que houve, foi você, não foi você, é sua culpa nós estarmos aqui, aquela conversa, uns solidários, outros acusando, dos que estavam acordados naquela noite de 19 de dezembro, de 13 de dezembro de 96, era uma sexta-feira 13, eu não acredito nisso, mas ficou isso marcado. E agora já era dia 19 de dezembro, faziam 4 anos que eu tinha casado. Era noite de levar flores para minha esposa, era noite de comemorarmos o casamento e eu estava preso. Eu estava determinado a fazer aquilo, pastor, porque era muita injustiça. E se eles queriam um culpado, eu ia arrumar esse culpado.
minha filha ficou doente, eu não podia falar com a minha esposa. Então era assim, repito, pastor, são procedimentos normais que acontecem no nosso meio. Faz parte da disciplina. Faz parte da forma da descoberta ou da forma da investigação. Mas o duro é passar por isso. E então eles vieram falar comigo, era 3:30 da tarde, eu não tinha comido desde o dia anterior. E eles conversaram tal, e eu consegui me desvencilhar deles, e eu precisava esconder aquela lâmpada. Então eu peguei a lâmpada, coloquei embaixo do travesseiro, e quando eu coloquei a lâmpada de joelhos, que eu coloquei embaixo do travesseiro, eu olhei aquela Bíblia que eu tinha jogado no dia anterior, que aquele meu amigo, um sargento, tinha me entregado. Eu fui lá, peguei aquela Bíblia, eu disse, bom, se o senhor fala através desse livro, como os crentes dizem que o senhor fala? Aliás, eu não sei nem se o senhor está me ouvindo, porque eu estou falando baixo e os crentes vivem gritando nas igrejas, mas se o senhor está me ouvindo. Pastor, exatamente desse jeito eu falei. O senhor vai falar comigo, porque o senhor sabe o que eu vou fazer. A lâmpada estava embaixo do travesseiro. Então eu abri a Bíblia, Daniel capítulo 6, onde Daniel é acusado injustamente, é colocado na cova dos leões e no outro dia ele sai ileso. E naquele momento eu senti assim, uma paz tão grande, pastor, mas tão grande que... Você pensou, Deus me ouviu. Me ouviu, e a partir daquele momento, eu só não sabia que eu tinha que levantar minha mão, aceitar Jesus, passar pelas águas. O que aconteceu em 2 meses, 3 meses depois, eu já estava batizado. Para mim, a minha transformação de vida foi essa. A lâmpada, sim, talvez, às vezes eu esqueço de perguntar, aquela lâmpada eu enrolei depois no papel higiênico, escondi dentro do cesto do vaso, do cesto do banheiro, e ela foi embora, e graças a Deus eu estou aqui hoje para contar um pouco da história. Quer dizer, uma lâmpada que você tirou, pensando em tirar a própria vida, te leva ao encontro de uma Bíblia esquecida. Essa Bíblia acende na sua vida Sim. a luz mais possante que alguém pode ter na sua vida, que é a luz do próprio Senhor Jesus. Pastor, eu hoje continuo casado com a mesma mulher, mesma namorada, tenho 2 filhas, são lindas, a cara do pai delas. Eu sei que o senhor vai rir, não tem problema, mas elas são lindas mesmo. Eu nunca precisei comer lixo. Eu me aposentei do Exército como 2º sargento. Hoje eu trabalho na Prefeitura Municipal de Pouso Alegre como diretor de um departamento de assistência social. Eu sou gerente de um departamento que cuida de pessoas em situação de rua. Tem um trabalho que eu conheci desde 2009, que chama Imersão, que é de Curitiba, da primeira igreja quadrangular de Curitiba, o qual nós fazemos evangelismo com artes, circo, dança, teatro, e nós fazemos em vários locais. Isso já me levou para o Paraguai algumas vezes, já me levou para várias cidades para o sul de Minas, e já me levou para Cuba. Eu estive em Cuba também fazendo esse trabalho. Então, minha vida mudou, então, a partir de um cara que me entregou uma Bíblia, para que eu pudesse, naquela Bíblia, agarrar num pedacinho de fé que o senhor falou. Bom, a gente não tem mais tempo, porque o relógio está contra nós, mas 2 coisas eu quero te perguntar. A primeira delas descobriram quem roubou as armas? Sim, no outro dia, após eu ter encontrado com o Senhor, descobriram a primeira arma, e 3 dias depois, no dia 24 de dezembro, eu já estava em casa, todos já tinham ido embora. E descobriram quem Acredito que o Senhor preparou para que eu me encontrasse com ele. Essa é uma pergunta. A outra, você tem um vídeo que eu já, inclusive, assisti Sim. antes de te conhecer, Sim. porque fiquei te conhecendo lá em Pouso Alegre. Sim. Que já tem aí em torno de 7 milhões de visualizações. Está chegando. Rapidamente, fala o que tem nesse vídeo que atrai tanto o interesse das pessoas, e nós vamos já mostrar ali o endereço de como as pessoas podem acessar o Facebook para assisti-lo. O que é que você fala nesse vídeo, em 1 minuto? Sim, pastor, é um evangelismo criativo. Nós trabalhamos com evangelismo criativo, é uma folha de sulfite que nós vamos contando uma história, e essa história vai envolvendo a quem está assistindo. Nessa época você estava no Exército. Estava no Exército. Você está fardado no vídeo? Sim, esse filme foi feito em 2012 e foi para um amigo que pediu que era para levar para sua esposa. Eu fiz para ele ia levar para a esposa. Em 2014 eu descobri que esse vídeo estava postado no Facebook e que já tinha
mais de 1 milhão de visualizações. Hoje, perto de 7 milhões. Está chegando em 7 milhões. É uma história como outras histórias que nós contamos. Depois de 2009, eu coloco o nariz de palhaço, vou para os hospitais, vou para o semáforo. Depois disso, eu aprendi várias coisas, porque o apóstolo Paulo disse, fiz de tudo para com todos, para ver se salvava alguns. Eu não quero chegar, pastor, com 80 anos, e não falta muito, olhar para trás e achar que eu poderia ter feito alguma coisa a mais. Para Jesus vale tudo, até pagar mico. Tá certo, mas mesmo porque com Jesus não existe isso de pagar mico, né? É verdade. Tudo com Ele, com certeza tem um fim, tem um propósito. Amém. E o fim e o propósito é sempre bom, ou Sim, são sempre bons, não é verdade? Augusto, eu queria ter mais tempo aqui para a gente conversar, mas como eu te falei, televisão a gente trabalha com relógio. Sim. E a todo momento o relógio está fazendo careta para a gente. Tá certo. Mas quero te agradecer por ter vindo, viu? Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando o seu trabalho. Amém. Leva o meu abraço ao pessoal de Poços de Caldas. Pouso Alegre. De Pouso Alegre, desculpa. Eu falei Poços de Caldas. Porque está muito tudo próximo perto. ali. Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre. Pouso Alegre, Poços de Caldas. Pouso Alegre. Leva o meu abraço a eles e obrigado por ter vindo ao programa. Sim, pastor. Viu? Muito obrigado. E o endereço, eu vou pedir à produção que coloque novamente aí no vídeo, onde poderão assistir a esse vídeo que eu falei que está no Facebook, que tem aí perto de 7 milhões de visualizações. É muito legal, tem uma historiazinha que ele conta que vale a pena. Fica um pouquinho mais comigo, nós vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo teu amor, obrigado por tua bondade. Obrigado, meu Deus, pela vida do Augusto, obrigado por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele. Oramos também pelas pessoas que neste momento precisam de uma intervenção do Senhor, precisam de um milagre, de um socorro. Vá ao encontro delas agora, onde quer que elas estejam, em casa, no trabalho, num leito de hospital, numa prisão, não importa. Que o Senhor possa estender a boa mão e possa alcançá-las. No nome de Jesus oramos, te agradecendo. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.